esperança. Salve, filho Augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Sério afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retrata este céu de puríssimo azul. A verdura sem vaca, estas matas, e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Muito bem, pessoal, hoje o tema é bem sério, porque nós vamos falar sobre a Primeira República Brasileira, também conhecida como a República da Espada ou República Oligárquica. República da Espada porque o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, e o vice-presidente foi o Marechal Floriano Peixoto. Os dois, cada um ficou aproximadamente 2 anos no poder, até se consolidar a República Brasileira. Por isso é chamada também de República da Espada. Mas as características econômicas do Brasil eram consideradas como uma república oligárquica. Porque oligarquia quer dizer grandes proprietários, grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra que produziam café nesse período, e eles controlavam a economia e a política local, porque nesse período também, na Primeira República, de 1889 até 1930, chamado República Velha ou Primeira República, nós tínhamos 3 características importantes nesse período. A primeira é o coronelismo, a segunda é a política dos governadores e a terceira é a política do café com leite. Então essas 3 características, coronelismo, governadores e café com leite, estavam ligadas intrinsecamente ao poder e à economia, o poder político e ao poder econômico do Brasil entre 1889 até 1930. Por exemplo, coronelismo, os grandes oligarcas, os grandes proprietários de terra, que tinham muitos funcionários que trabalhavam na sua propriedade e também tinham o poder de indicar quem era o delegado da cidade, o prefeito da cidade, os vereadores da cidade, eram muito ligados ao coronel. Então o coronel ele tinha um título dado pelo governo federal, e ele tinha poder sobre a sua região. E ele também, no período eleitoral, ele tinha a força do chamado voto de cabresto, em que ele persuadia os seus funcionários, as pessoas ao seu redor, a votar nos deputados que eram indicados pelos governadores, que recebiam emendas e recursos do governo federal para reeleger os seus deputados e, por consequência, ajudar o presidente na Câmara Federal. Então era coronelismo, república dos governadores e a República do Café com Leite, que ela ficou caracterizada porque em um mandato café, São Paulo, leite, Minas Gerais, em um mandato o presidente era paulista, no outro mandato o presidente era mineiro. E isso foi até 1930, quando Washington Luiz, então presidente do Brasil paulista, em vez de escolher um mineiro para ser o seu sucessor, ele escolheu Júlio Prestes, que era um outro paulista. E aí os mineiros romperam com a República do Café com Leite e se aliaram ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul de Getúlio Vargas e a Paraíba de Luiz Pessoa, Pernambuco, né, de Luiz Pessoa, né? Então esses grupos
lançaram Getúlio Vargas em 1930 como o novo candidato a presidente do Brasil, mas a estrutura oligárquica, o presidente Washington Luiz, Júlio Prestes e toda a estrutura ainda dominava a política brasileira, e com isso havia muitas fraudes em urna, havia muito constrangimento, havia violência, compra de voto. O que acontece hoje é um vislumbre do que acontecia com muito mais força no passado, né? No final do século XIX, no início do século XX, até meados do século XX ali, acontecia muita violência no período eleitoral. Hoje ainda acontece um pouco, mas naquele período era muito mais acirrado esses poderes. O que aconteceu que João Pessoa, vice de Vargas, o resultado da eleição, o Júlio Prestes venceu a eleição para presidente, Vargas perdeu a eleição para presidente. O problema é que logo depois do resultado da eleição, o vice da chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa, ele é assassinado. E esse assassinato aparentam ser ainda resquícios da eleição. E aí os militares, que já tinham poder nesse período, tiraram do poder o Washington Luiz, né, foi deposto do poder, e Vargas assume o poder, e Júlio Prestes, que tinha vencido as eleições, não consegue chegar ao poder. Vargas é como se fosse um golpe de Estado, um golpe com o apoio dos militares. Vargas chegou ao poder em outubro de 1930. Então esse é mais ou menos uma estrutura de como foi a primeira República Brasileira, para vocês perceberem que nunca foi tão harmoniosa. Nesse período ainda teve a economia brasileira era baseada no café, na agricultura. Houve o início da industrialização, principalmente em São Paulo. Os tenentistas, que é uma das nossas questões, eles eram contra essa política das oligarquias, que os coronéis e os grandes proprietários de terra tinham poder demais em suas mãos. Ocorreram várias revoltas nesse período da Primeira República. Canudos, um exemplo, revolta da vacina, revolta da chibata, que nós devemos estudar um pouquinho mais adiante, e até chegar em 1930, quando Vargas assume o poder e depois permanece durante 15 anos consecutivos como presidente do Brasil. Mas a era Vargas é tema do nosso próximos capítulos aí para frente, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco melhor sobre a Primeira República Brasileira. Um abraço e Deus abençoe a todos.